E para hoje eu quero que você abra a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e encontre o versículo de número 6. Hebreus 11 e 6. Eu dou graças a Deus pelos testemunhos que nós estamos colhendo desta série, e eu louvo a Deus pela sua disposição em vir para ouvir sobre vida abundante. Os que pela internet também nos acompanham desde o início da série. Se você não pegou desde o início, lá do começo, volte lá no começo, ok? E vamos fazer isto juntos. Está mudando muito a mentalidade, a atitude, a resposta em servir com generosidade ao Senhor e cuidar da sua casa. Que bom por isso. Então vamos continuar um pouquinho mais. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se você está sempre anotando, não é uma cobrança, mas se você tem o hábito de anotar ou depois anotar, mesmo assistindo de novo em casa, destaque a última expressão, que é galardoador dos que o buscam. Você pode destacar ali, pode sublinhar e pode usar aí um destaca-texto se você quiser também. Diga assim comigo: o meu Deus é um Deus galardoador. Ok, outra vez, diga: o meu Deus é um Deus galardoador. Graças a Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. Deus é um Deus de recompensa. Tenha isso em mente. Deus é um Deus de recompensas. Deus é um Deus que gosta de recompensar. Deus é um Deus que gosta de premiar, de entregar, de dar, de recompensar aqueles que buscam a Ele e procuram desenvolver um relacionamento de generosidade com Ele. E essa verdade aqui de Hebreus 11, 6, na parte final, Deus como recompensador, é que muita gente na igreja não tem ciência disso. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Parece que é muito mais rápido e muito mais fácil chegar à conclusão de que Deus é um Deus que amaldiçoa e a qualquer momento vai destruir com a sua vida, do que acreditar muito mais além do que isso, que Ele é um Deus recompensador, abençoador, galardoador. Então a impressão que se dá, na forma com que muita gente que se tem, na forma com que muita gente reage a algumas experiências na vida, filhos de Deus em particular, é que eles desconhecem o Deus galardoador que tem. Então, coloque isso na sua mente, no seu coração. Quando você for orar, quando você se aproximar de Deus, quando você buscar a Deus, o teu Deus é um Deus de recompensas. Ele é um Deus recompensador. O que é que Deus recompensa? Porque agora a gente fica tentando imaginar que qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente ofereça ao Senhor, mesmo que a gente não queira que transpareça, mas tem lá naquele fundo uma certa base de troca, Senhor, estou te dando, por que o Senhor não me dá? Né? Aí fica aquela coisa frustrada. Poxa, Deus, estou fazendo a minha parte, por que o Senhor não está fazendo a sua? Né? Essa nossa disposição em julgar a Deus, quando na verdade toda a confusão, o único responsável somos nós. Bom, o que é que Deus recompensa? Primeiro, Deus sempre irá recompensar um bom trabalho. Guarde isso. Deus sempre irá recompensar um bom trabalho. E segundo, todo bom trabalho deve ter uma boa mordomia. Todo bom trabalho deve ter uma boa administração. Por quê? Porque Deus recompensa um bom trabalho e Deus recompensa a administração desse bom trabalho. Então, só que nós temos resposta para uma série de conflitos que talvez na nossa relação com Deus, que envolva segurança, estabilidade, por exemplo, financeira, Deus recompensa tudo o que é bem feito e Deus tem prazer de recompensar a administração do resultado daquilo que é bem feito. Então, não venha
esperar que Deus abençoe um trabalho mal feito. Não venha esperar que Deus abençoe uma coisa que foi mal feita. Que na condição de filho de Deus, o que foi feito não expressou a natureza de um Deus que recompensa coisas bem feitas. Chega a ser até um contrassenso. Um trabalho mal feito, um trabalho sujo, um trabalho que não tem dignidade e não tem excelência, ainda assim dizer, o Senhor me abençoou nisso. Não, você ainda teve sorte de não ser pego no trabalho mal feito. É só isso. É uma questão de tempo. Porque se continuar repetindo o trabalho mal feito. Agora, tudo aquilo que é bem feito, e por menor que seja o gesto do trabalho bem feito, receberá de Deus a recompensa pelo trabalho bem feito. E não só isso. O resultado que você tem com o trabalho bem feito, a administração, a mordomia desse negócio, desse resultado, também recebe a bênção de Deus e recebe a recompensa de Deus. Se você puder, abre comigo aí, por favor, no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Eu uso quase que exaustivamente esse texto. É um dos textos entre Salmos 23, Provérbios, capítulo de número 3, e toda o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu cito-os constantemente sobre oferta, sobre contribuição. Também Gênesis 2, 15, 16 e 17. Mas vamos de novo ali em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. Por quê? Porque Deus recompensa o trabalho bem feito. Honrar ao Senhor com os teus bens não é trazer tudo que você tem e oferecer ao Senhor. Essa honra com os teus bens faça um bom trabalho com as oportunidades, com o que está na sua mão, com a porta por onde você entrou. Faça um bom trabalho ali. Honre o Senhor naquilo que Ele te deu. Honre o Senhor naquilo que Ele te confiou. Honre o Senhor ali. Por quê? Porque se você honrar o Senhor ali, você vai ter condições de responder na sua relação com Ele, primícias dos seus ganhos. Com primícias dos seus ganhos. E aí vem a compensação de um Deus que é recompensador. E então se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, porque Deus é um Deus de compensação e recompensa. Então algumas pessoas não se dão conta disso. Deus abençoa um trabalho bem feito e Deus abençoa a administração do trabalho que foi bem feito. Deixa eu lhe contar uma experiência. E para lhe contar esta experiência, eu quero contá-la na forma de uma história. Vamos imaginar uma relação saudável entre pai e filho. Presta atenção aqui comigo, foca aqui. Imagine comigo uma relação saudável entre pai e filho. Eu digo saudável porque algumas relações são um pouco tóxicas, meio que inconsequentes, quase que irresponsáveis. Eu sempre digo, você não pode abrir mão de discipular seus filhos. O primeiro discipulador, o primeiro orientador, o primeiro líder, o primeiro mentor tem que ser o pai. Está em casa. Eu sei que é muito desafiador para ambientes e natureza de formatos familiares um pouco complicados no momento. Porém, a autoridade vem e passa pelo pai. Mas vamos então imaginar essa situação em um ambiente de relacionamento entre pai e filho saudável. Você tem um filho, chegou na idade da universidade, e você tem que mandar esse filho para a universidade. Ele se esforçou muito, e aí você percebeu que o curso integral da faculdade seria mais importante para ele naquele momento. Só que o curso integral da faculdade, além do que você vai ter que pagar pela faculdade, vai lhe exigir um pouco mais, talvez até de sacrifício, e no acordo com a sua esposa e com o resto, talvez, dos irmãos mais novos, você decide até se sacrificar um pouco mais para mantê-lo semanalmente lá na universidade onde ele vai estudar. E aí você, então, estipula um budget e diz para ele, semanalmente eu te envio este valor. Então, o meu conselho é que você administre isso da melhor forma possível.
E ele recebe semanalmente um valor que você envia para que ele cuide lá da vida dele na faculdade, enquanto ele está estudando. Quando você se assenta com ele, e dali a alguns meses, para uma prestação de contas, e você pergunta, e aí, meu filho, como é que está aí a sua administração semanal? Está sobrando, está faltando? Está indo muito ao cinema, fora de hora? Está pagando muito lanche para amigos? Está comprando o que não precisa? E de repente você ouve o seu filho dizendo assim, pai, eu descobri uma coisa. Ao longo desses 3, 4 meses que eu estou aqui, o apartamento que o senhor está pagando para mim é muito caro. Eu descobri um outro apartamento que me serve. E é praticamente, pai, 30%, 40% mais barato. Quem sabe nós poderíamos alugar esse apartamento que é 30%, 40% mais barato. E aí o senhor não precisa gastar tanto comigo. Isso é uma relação saudável de pai e filho. O que isso te causa? Orgulho. Você tem a sensação que o seu filho está administrando o bom trabalho. Aí você diz, meu filho, vamos procurar esse apartamento que é 30%, 40% mais barato. E ele procura. E ele encontra o apartamento que é 30%, 40% mais barato. E aí ele diz, pai, eu encontrei. Agora eu posso viver aqui e o senhor não precisa gastar tanto comigo. E aí você diz assim, então vamos fazer o seguinte. Como você é um bom administrador, todo bom administrador merece desfrutar do bom resultado da sua administração. Você está no apartamento mais barato, mas eu vou continuar mandando o mesmo valor por semana. Aproveite esse valor semanal, compre 1 ou 2 camisas novas quando você precisar. Aproveite esse valor que está sobrando e coma uma coisa diferente ao longo da semana. Quem sabe você pode até reunir alguns amigos e comer alguma coisa 1 ou 2 vezes por mês, porque é justo desfrutar do resultado de uma boa administração. E ainda assim, dali mais 3 meses, quando ele senta com você para negociar, ele diz assim, pai, eu sei que o senhor confiou em mim, eu até economizei o suficiente, mas eu cheguei a uma conclusão. Se o senhor me permitir, esse é o dinheiro que eu guardei do seu investimento comigo nesses últimos dias. Eu não tive coragem de gastar, porque foi o Senhor quem me confiou, isso lhe custou muito. Então, se o senhor quiser, está aqui, ó, esse é o resultado. Eu acho que dá para ajudar na próxima parcela da mensalidade. A relação saudável com o pai faz o bom pai se orgulhar e dizer assim, meu filho, faz o seguinte, eu vou manter o que eu te dou ao longo da semana e estou aumentando 20% a mais. Então faz o seguinte, faz a mesma coisa e prepare-se para comprar o seu primeiro carro. Por quê? Mateus capítulo 7, versículos 7 e 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, você imagina o que eu, como pai, posso fazer se você administrar bem o que eu te dou? Então não tem como discutir com Deus, gente. Não tem. Se numa relação saudável. Por que isso, pastor? Porque é assim que eu trabalho com os meus filhos. Que bom que você administrou. Que bom que você guardou essa parte. Ah, porque está casado agora? Achou melhor guardar? Então tá bom. Então o pai vai aumentar a sua ajuda essa semana. Se prepare para você dar um passo a mais. Porque quando você chegar, você vai ter que alugar um lugar para você morar. Isso é uma relação saudável. Se nós, no nosso limite, abrimos mãos, porque algumas pessoas perderam uma noção básica aqui, gente. Para todos os que são pais, os que não são, serão um dia, ou então a sua aliança de paternidade terá uma outra expressão. Mas quando nasce uma criança em casa, já não tem mais nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com eles. Tem tudo a ver com eles. E essa relação de educação com o bom trabalho e com a administração do resultado. Gente, é impressionante. É impressionante. Pais desleixados, desorganizados e com um trabalho sujo, transfere essa herança sobre os seus filhos. Transfere sobre os seus filhos. E aí nós temos uma sucessão de herança falida dentro da igreja. Pelaquela concepção antiga, né, de que mais vale
um barraco com Jesus do que um palácio sem ele. Claro, e a preguiça para construir esse palácio? De um péssimo trabalho e uma horrível administração. Não tem como entrar num palácio administrando mal. Agora, se eu estou lendo o que eu estou lendo, a Bíblia está dizendo, me busque, que eu tenho prazer em te recompensar. Eu tenho prazer em te recompensar. E aí nós temos, bom, vamos registrar para ficar na memória e para ficar registrado aqui na nossa reunião de hoje. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 7. Mateus capítulo de número 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, vai se abrir. Senhor, explica um pouquinho melhor o que o Senhor quer dizer com isso. Funciona assim. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai, que está nos céus, não dará bens aos que lhe pedirem? Porque Deus não abençoa mau trabalho. Ele não tem nada a ver com má administração. Não adianta culpar e não adianta chamar a Deus para ser responsável daquilo que foi mal feito. Tem alguém aí, gente? Amém. Se a gente pode, humanamente, administrar bem uma situação e gerar nos nossos filhos um compromisso de bom trabalho, um compromisso de responsabilidade e de boa administração, quem dirá Deus? No capítulo anterior, lá no capítulo de número 6, você vê o Senhor recompensando em tudo. Eu recompenso vocês. Quando vocês oram, eu recompenso vocês. Quando vocês jejuam, eu recompenso vocês. E quando vocês ajudam os pobres, eu recompenso vocês. Quer dizer, Deus é um Deus de compensação e de recompensa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3... e no versículo de número 8, a Bíblia diz, ora, o que planta e o que rega são um só, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, qual que é o convite, qual que é a chamada de Deus para nós, nesta quarta-feira aqui, da palavra, na série de Vida Abundante? É distinguir, é saber a diferença entre convicção e comportamento. Do que você está convicto e se o seu comportamento respalda ou responde ou está ligado direto com a sua convicção. Então, convicção e comportamento. Diga comigo, convicção e comportamento. Vou te dar um exemplo. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Qual é a nossa convicção em Deus por Cristo Jesus? A nossa convicção é aonde iremos passar a eternidade. E o nosso comportamento é o que irá determinar em nós se vamos passar a eternidade e onde vamos passar. A convicção é, iremos viver uma eternidade. Agora, o comportamento vai determinar qual eternidade iremos viver, se no inferno ou com Deus.
Quando nós administramos a nossa casa e administramos a nossa relação com o que Deus coloca nas nossas mãos, a convicção e o comportamento andam juntos. Eu tenho certeza que Deus é um Deus que responde. Mas o meu comportamento é a boa administração e a mordomia do bom trabalho que eu executo, que Deus responde. Que Ele responde, eu sei que Ele responde. Mas que resposta eu recebo dEle no final de uma jornada de trabalho? No final de uma semana de trabalho? No final de uma administração do resultado do trabalho que eu executei? Percebe? Olha que coisa interessante. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo de número 29. Marcos capítulo 10, versículo 29. E o versículo 30 diz assim, Marcos 10, 29 e 30. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Que não receba 100 vezes tanto, neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, e com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Duas informações rápidas, olhando no texto. A perseguição, ela sempre virá acompanhada das bênçãos de Deus visíveis. Então, por que algumas pessoas se tornam maus administradores do bom trabalho e da boa administração? Porque inconscientemente eles têm essa ideia. Eu nunca vou ter esse resultado mesmo, e se for para ter esse resultado, o pessoal ficar me invejando, é melhor eu ficar do jeito que eu estou. E não sai de lá. Então, isso aqui são para ousados. E eu quero chegar no ponto determinante que envolve a questão do reino de Deus. Isso aqui é para ousados. Porque toda a prosperidade visível de Deus atrairá perseguição. Seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela em qualquer nível de reconhecimento. Prosperidade visível atrai perseguição. Anote aí e não esqueça disso. Fica tranquilo. Agora, o que é que o Senhor está nos dizendo? Isso aqui não é uma exclusão, um abandono. Tem gente que leva isso à risca. Abandonando família, abandonando casa, abandonando tudo. O Senhor está dizendo, o deixar não é abandonar, porque o versículo 30, tudo está inserido. Mas é honrar não mais do que Ele. Como é que a gente honra Ele mais do que todo o resto? Mantendo-os conosco, junto de Deus. Vocês pegaram ou não? Ficou? Deu? Pastor de Walter. Não significa que você tem que abandonar os seus. Como é que você honra o Senhor, mantendo acima de todo o restante, trazendo-os com você para Deus, junto de Deus, mantendo-os com você no Senhor. Mas a Bíblia então diz no versículo 30 que Ele é recompensador não só em vida eterna, mas nesse tempo. Então Deus deseja nos compensar e nos recompensar aqui. E isso aqui é algo fantástico. Não é só para a eternidade. Não estou esperando uma eternidade com Deus abundante. Mas não é só para a eternidade. Em muitos momentos, em diversas parábolas, Jesus alerta dizendo, o meu pai é um pai de checagem de trabalho e que recompensa o bom trabalho. Vou falar de novo. O meu pai é um pai de checagem de trabalho e que recompensa o bom trabalho. Eu já falei aqui algumas, talvez não deu dezenas, mas pelo menos umas 5 vezes, da diferença muito próxima que existe entre Lucas 19 e Mateus 25, que é a parábola dos talentos e a parábola das minas. A parábola das minas, no capítulo de número 19, a Bíblia diz que o Senhor das minas, diferente dos talentos, que em Mateus 25, a parábola dos talentos, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. São escolhidos segundo talentos e tem reflexo na eternidade. Mas a parábola das minas, são escolhidos 10 servos e cada um recebe uma mina, que fala de oportunidades iguais.
São 10 servos. Gente, eu estou pregando aqui para várias pessoas. E pela internet tem muito mais gente. Eu estou dando a mesma orientação. Olha, domingo. Eu dei a mesma orientação para quase 700 pessoas. Mas alguns disseram, o pastor mandou a gente embora da igreja. Desliga que não pode nem assistir. Aí, o que eu vou fazer? É a mesma oportunidade. Agora veja, bom trabalho e administração do que você recebe. E aí o Senhor deu uma mina na mão do primeiro, e diferente da parábola dos talentos, que era só dobrar, a parábola dos talentos era só dobrar, a parábola das minas era multiplicar. Na parábola dos talentos, de 5 fez 10, mas na parábola das minas, de Lucas 19, de 1 fez 10. Multiplicou muitas vezes mais. E houve uma prestação de contas. Então, a parábola das minas deixa algo bem claro aqui, que Deus ele não nos dará nada a mais, se nós não somos fiéis com o pouco que a gente já tem. Deus não nos confiará nada mais, se nós não somos bons administradores com o que a gente tem. Eu acho interessante, eu já vi essa conversa por aí. Rapaz, você viu que fulano lá, saiu lá, eu vi lá no jornal, vi na lotérica e tal, ganhou lá, rapaz, nossa, 5 milhões de dólares numa raspadinha. Se eu ganhar 5 milhões de dólares, pastor, numa raspadinha, eu dava 1 milhão de dólares para a igreja, para o senhor comprar o que o senhor precisa. Cabra mentiroso. Não consegue trazer 100 de $1.000, vai trazer 1 milhão de 5 milhões. Meu irmão, a ruindade do pouco é a ruindade do muito, gente. Senão Jesus não seria exaustivo. Quem é que disse que se tu ganhar 5 milhões, infeliz, tu vai trazer 1 milhão aqui? Tu vai sumir para esse Brasil, nunca mais te vejo. Para de mentir para você mesmo, por isso que Deus não te dá aí 5 milhões nessa raspadinha que você vai toda semana. E ainda com fé. Deus há de me honrar nessa terra americana. Você sabe que tem um camarada aqui de Marlboro. Ganhou na loteria aí, ganhou acho que $1 milhão. Voltou para o Brasil para fazer festa. Mataram o cabra lá. Morreu. Perdeu a vida e o dinheiro. Então para com esse negócio, conversa. Se eu estou te dando uma mina. E outra situação que é bastante interessante é que Deus é um Deus de transferência, porque Ele não deixa nada na mão de quem administra mal. A Bíblia diz que aquele que recebeu uma, que foi o último, que não apareceu nem para prestar conta, e ele ainda teve a coragem de dizer, eu te conheço, o senhor colhe onde não planta, né? O senhor é sisudo, é severo, é rígido, então faz o seguinte, toma de volta pelo menos o que é seu. Infiel. Infiel. Percebe o estresse que gerou o negócio? Prestação de contas de 3, ausência de 7, zombaria, porque é a zombaria da plenitude de Deus, e ele pergunta no final da parábola, ele diz assim, cadê os outros que não voltaram nem para agradecer? Vocês não estão acreditando em mim, não. Lucas capítulo de número 19, vamos deixar registrado o texto, só para que quem não tiver Bíblia na hora, pelo menos diga, eu ouvi. Lucas capítulo de número 19, versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, Lucas 19, 11, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Irmãos, um dia eu tenho que parar para falar sobre esse versículo 11. Em que momento houve a prestação de conta e se tornou urgente? Na aproximação de Jerusalém e a manifestação do reino de Deus. Você não viu prestação de contas ainda. Deixa-se aproximar os dias. Escute só, mas vamos lá. Versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Diga comigo, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. De novo, negociai até que eu venha. De novo, negociai até que eu venha. Por que você parou de fazer bem esse trabalho, irmão? Por que você parou de administrar bem esse resultado, irmão? É até que ele venha. É até que ele
venha. Isso é uma constante todo dia. Olha só. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que ele reine sobre nós. É o pessoal que foi embora da aba domingo. Não vai mandar sobre nada. Beleza. Ainda bem que Jesus já passou por isso. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, a quem tinha dado o dinheiro. Toda oportunidade de bom trabalho para Deus é financeiro. A oportunidade é uma coisa, um negócio, uma porta. O retorno da prestação sempre será financeiro. Por quê? Porque quando você responde financeiramente o ambiente do reino, outras pessoas e outros ambientes que são construídos e alcançados aceleram o processo da manifestação do que a igreja é numa cidade, por exemplo. Para saber o que cada um ganhou negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10. Bom, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Diferente da parábola dos talentos, que a prestação de contas e o reflexo é na eternidade, aqui é agora. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse: bom, também, sobre 5 cidades terás autoridade. E veio o terceiro dizendo, esse terceiro, cara, qualquer semelhança é mera coincidência. Senhor, aqui está tua mina, guardei no lenço. O religioso, hipócrita. É o cara que quer ganhar 5 milhões na raspadinha para dar 1 milhão aqui, não dá nem 10 de 100. Está aqui, Senhor. Guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. E ele é interrompido. Psst. Cala a boca. Cala a boca. Servo mau. Pela palavra da tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? O que é pôr o dinheiro no banco? Simplesmente pedir ajuda. Como é que faz isso, gente? Como é que eu faço isso? Como é que eu administro isso? Como é que eu respondo isso? Domingo eu recebi o testemunho de um irmão, e aqui eu faço isso de uma forma bem rápida. Ele disse assim: pastor, eu fiz um voto no início do ano, quando o senhor começou a série, praticamente de vida abundante, mas na transição do ano eu disse: Senhor, eu darei ao Senhor o dízimo proporcional. A minha generosidade será proporcional ao salário que eu espero ganhar até fevereiro. O Senhor o removeu de uma companhia, colocou-o numa outra companhia. E domingo ele chegou para mim e disse assim: pastor, o Senhor me deu o salário proporcional ao que eu estava ofertando. Me deu o salário proporcional ao que eu estava ofertando. E eu disse assim, porque eu sou especulativo: mas espera aí, como que foi essa sua relação? No início do ano, eu e minha esposa contratamos uma orientadora financeira. Entregue ao banco. Significa, você não sabe fazer? Contrate alguém que saiba fazer. Deixa alguém que está fora dizendo: por que você está comendo isso agora se você não precisa? Por que você está comprando isso agora se você não precisa? Você vai comprar uma casa, então você não tem tempo para ficar fazendo isso aqui. Você tem que comprar essa casa. Então pare com isso aqui. Invista nisso aqui. Guarde isso aqui. Vamos fazer uma carteira diferente? Separe esse dinheiro. Pega tudo aí. Dá uma olhadinha nas suas subscriptions de iPhone, de iPad, de iTunes. E você vai ver que tem mais de 150, 200 dólares sendo jogada fora em subscription de música e coisas que você ouve uma vez. Uma vez. Pastor, ela limpou nossas subscriptions. Eu tinha mais de 300 dólares pagando em aplicativo de coisa nojenta. Eu tirei, pastor. Tirei, meu salário aumentou, ganhei essa administração, fui para lá e está aqui. Está dentro do que eu gostava. Está aqui, pastor. Dentro do que eu comecei a ofertar, é o que eu estou ganhando agora. E minha vida revolucionou. Você não sabe o que fazer? Peça ajuda. Faça um curso novo. Faça um treinamento, peça para alguém, peça socorro para alguém. Por que você não deu o dinheiro ao banco? Para que pelo menos quando eu viesse e o exigisse, tivesse juros. E disse ao que estavam com ele: tira essa mina da mão dele e dá para quem tem 10. Irmãos, Deus faz isso
o tempo todo. Ele tira da mão de gente mal administrada. A pessoa diz assim, mas já tem 10, vai ficar com 11 e eu sem nada. Vai ficar sem nada para sempre, porque Deus sempre vai encher a mão de quem administra bem. Sempre, isso é uma constante. Não é só transferência de unção de ímpio, não. Tem gente que está nessa, né? Transferência de unção do ímpio. Tira do ímpio e dá para o justo. Manda para mim. Deus diz, eu vou mandar para você, irmão. Meu amigo. Meu amigo. Nessa administração não tem como. Não funciona. Tira. Dá para quem tem 10. E disseram-lhe, Senhor, mas aquele já tem 10 minas. Vou sempre encher as mãos de quem trabalha bem e administra bem. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele deu minas para 10. 3 prestaram contas. 7 não apareceu nem para agradecer pelo fôlego. Nem para agradecer pelo fôlego. Não é? 7. Desprezo aquilo que é já estabelecido, consolidado, suficiente. Desprezo. Ele pergunta, cadê o restante? Aqueles que se tornaram meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os e matai todos diante de mim. Quando eu digo que ser crente da igreja de Jesus dá um pouquinho de trabalho, as pessoas não acreditam. Imagina Jesus pregando esse sermão, e você olha, esse é o dono do amor pregando esse sermão para nós? Deus só vai confiar mais sobre quem é fiel no pouco que tem. Ele não vai correr um risco de ser um Deus conivente com uma pessoa que trabalha mal e administra mal. Ele não quer conectar sua imagem a um ambiente irresponsável. Deus nos chama para sermos bons administradores do nosso tempo, bons administradores dos nossos relacionamentos, bons administradores das oportunidades, dos talentos que Ele nos confiou. Bons administradores. São parábolas. Tem alguém aí? Parábolas de Jesus. Deus espera que façamos isso. Deus espera que sejamos negociadores, administradores. Deus espera que sejamos responsáveis e que façamos isso diariamente, semanalmente. Por quanto tempo? Até que Ele volte. Aleluia. Até que Ele volte. Aqui está o grande segredo. Temos um problema aqui, porque algumas pessoas pensam que estão isentos. Eu não tenho o que administrar, pastor, porque eu não tenho nada mesmo. Administrar o quê? Essa merrequinha aí, essa dificuldade que eu estou ganhando durante o dia, sofrimento terrível. Pois é, o Senhor sabe. O Senhor sabe que com todo sacrifício, Ele vê a forma com que você administra seu tempo, relacionamento e talentos. Porque antes de você ser administrador de grandes expressões financeiras oferecidas ao Senhor no altar, Ele sabe, porque Ele diz assim, honre o Senhor com o teu bem. Honre o Senhor com um bom trabalho, primeiro. Honre o Senhor com uma boa administração do seu trabalho. Porque você vai conseguir trazer suas primícias. Você vai ter paz para trazer a sua parte. E Deus, que tudo vê, que é compensador, porque o segredo dele é fidelidade no pouco, naquilo que não teria expressão nenhuma. O segredo é ser fiel e bom administrador no pouco que Ele nos confiou. Isso é um grande segredo. Eu começo a concluir aqui, porque eu estou checando o tempo lá atrás. Nós tivemos uma reunião muito, muito especial na segunda-feira com os pastores por Zoom. Eu tenho uma mentoria com os pastores por Zoom a cada 15 dias e com os líderes de ministério a cada 15 dias. Para facilitar, aproveitamos a experiência e falamos por Zoom. E aí eu falava sobre... Nós estávamos trabalhando em interpretação bíblica e eu falei sobre a tentação de Jesus.
Quando o diabo confronta Jesus, quando Satanás confronta Jesus, levando-o num alto, olha isso, levando-o para um alto monte, disse: precipita-te daqui. Porque esse é o plano de Satanás para quem confunde adoração e glória. O diabo sempre tem esse propósito: sobe aqui e pula, porque ele quer reproduzir o efeito de queda dele. Tem alguém aí ou não? Sobe aqui e pula, porque esse é o processo. É isso que o diabo, é muito fácil. Vem aqui que eu te ajudo. Então vai lá, todos os prazeres desse mundo e as conveniências desse mundo para ter algum sucesso. De repente você diz assim: me esborrachei no chão. Deu certo? Foi o plano de Satanás. Sobe e pula. E aí ele diz assim: sobe e pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles vão te tomar pela mão para que você não tropece. E aí Jesus manda com força. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus não tem compromisso de levantar quem caiu se Ele nunca levantou. 2, 1, 1,5, 2, 3, 3 e 1, 4, 3 e 5, foi. Vou falar de novo. Deus não tem compromisso de levantar quem caiu, se não foi Ele quem levantou. Agora, todos aqueles que no processo da sua vida se veem passar por desertos e provações e tentações, e correm o risco de ter como a última instância o chão, mas foi o Senhor quem te disse: vem, que eu te tomo pela tua mão direita. Se cair, Ele te levanta. Ele te levanta. Então Deus tem compromisso de honrar quem está envolvido em fazer bem e administrar bem. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não mandou, não disse, não falou. Não, eu tenho aqui comigo $1.000 aqui. $1.000 na semana, eu estou apaixonado, está chegando o verão, eu preciso comprar aquela churrasqueira dos sonhos, porque eu não vivo sem carne. E aí você passa lá na porta daquele negócio e você vê lá, 649,99, mas pastor, só falta falar. Aquilo, eu penso e a carne aparece nela. Você tem só $1.000, 649,99. Você compra. No meio da semana, instabilidade financeira, crise no trabalho, era tudo que você tinha. Aí você diz assim: Deus, o que o Senhor fez comigo? E Deus olha para você e diz: nada, meu filho, isso é só matemática. É só fazer as contas. Não era a hora de comprar a churrasqueira. Isso não é juízo de Deus sobre você, é matemática. Não tenho, eu guardo para quando tiver. Quando for necessário, quando for importante, quando precisar realmente ser relevante. É assim. E eu termino dizendo: de todas as fontes de conflitos conjugais, os especialistas dizem que as fontes de discussão em casa são duas. Primeiro, ausência ou ruído na comunicação. Sem comunicação ou ruído na comunicação. Não se entendem quando falam, não se respeita a linguagem um do outro e não tem disposição para conversar cada um na sua língua. Segundo, má administração financeira. E aí, quando os pesquisadores vão mais fundo, eles descobrem que a discussão por uma péssima comunicação é uma péssima comunicação sobre finanças. Exatamente sobre isso. E aí ele está a falência do relacionamento. A medida de força: eu tenho mais dinheiro do que você, quer me deixar? Me deixa, que eu consigo viver sozinho, porque eu sei pagar minhas contas, eu também sei pagar minhas contas. E a discussão está em quem paga a conta, quem faz isso financeiramente e dá suporte, e acha que se tem independência independente do outro. Eu quero que você pare de aceitar. Pare de manter essa coisa na cabeça de que a única coisa que Deus tem para você é maldição. É Deus pondo a mão, é Deus me matando, é Deus me julgando.
Não tem nada a ver com Deus. Às vezes é uma questão de matemática. Esse menos esse sobra aquilo. Agora não dá. Agora não vou. Agora não pode. Não compro. E o Senhor tem prazer em honrar e compensar. Ele sabe que se você estiver próspero e abundante, haverá em você um espírito generoso e grato para dar. Uma disposição em ajudar com alegria e não com resistência. Porque todas as vezes que você estende a mão na sua generosidade para servir com os seus bens e com as suas primícias, você está manifestando o favor de Deus. Paulo disse: muitas graças se darão a Deus pelo exercício da sua generosidade. E essa é mais uma chave de vida abundante. Deus tem compromisso em abençoar um bom trabalho. E Deus tem compromisso de abençoar bons administradores do trabalho.